O Landon se aproxima e pergunta se está tudo bem com ela, mas dá pra ver que ela não olha com uma cara muito boa pra ele. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz pra ele que ela não tem nome. Então ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela pergunta se esse carro é dele, e já ele fala que não entendeu. E como ela pergunta novamente, ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela se aproxima e pergunta o nome dele, mas ele pergunta porque ela acabou de dizer que ela não tem nome. Ela fala que não entendeu e ele pergunta como assim. Então ela fala pra ele que ela não fala muito bem o idioma. Ele pergunta se ela fala inglês e ela diz pra ele que um pouco, e que não entendeu o que ele disse no começo. Ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada e que ela sabia o inglês o suficiente. Ela fala que o inglês não é o idioma dela e já ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada. E diz que é pra ela tentar adivinhar que agora é ele que não quer. Ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Landon e também pergunta o nome dela. Ela fala o nome pra ele, então ele fala que é um prazer conhecê-la e diz que vai nessa. Ela pergunta se ele quer fazer alguma coisa, mas ele diz que provavelmente ela já deve ter planos. E depois de mais algum tempo ali se fazendo de difícil, ele pergunta se ela quer entrar, e ela acaba aceitando. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada nele. E já ela fala pra ele que ele deve ter entendido errado, já que ela não fala muito bem a língua dele. Ele pede pra ela ser sincera e dizer o que realmente ela quer. E ela diz pra ele que ela está querendo conhecê-lo. Ele fala que não sente que ela realmente gostou dele porque ele perguntou o nome dela e ela disse que não tem nome, e que ficou muito claro que ela não estava interessada nele. Ela pede desculpas e fala pra ele que isso aconteceu porque ela não conhecia ele e que ela não tem o costume de conversar com desconhecidos. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ela diz pra ele que ela gosta de homens bem-sucedidos e que, sinceramente, ela gosta de coisas boas. Ele pergunta como ela deduziu que ele não era um homem bem-sucedido. Ela fala pra ele que ela não gosta de conversar com pessoas estranhas na rua. E já ele fala pra ela que ele ainda é estranho e que ela não sabe se ele realmente é um homem bem-sucedido. Ela fala que é por isso que ela está tentando conhecê-lo, mas ele diz pra ela porque ela quer conhecê-lo agora, porque no começo ela não queria. E já nesse momento ele fala pra ela que ele não é o cara que ela está procurando e que ela tá parecendo mesmo uma interesseira. Ela pergunta o que ele está dizendo e ele fala que isso que ela é. Ele diz que ela não estava querendo conversar com ele até ver o carro dele. E como ela fala novamente que ele era um estranho, por isso não falou com ele. Ele fala que ele ainda é um estranho, que ela não conhece ele e que ela fica repetindo isso. Ele pede por gentileza para que ela saia do carro dele e fala novamente que ela é interesseira. Ela pergunta se ele tem certeza disso e ele fala que ela pode acreditar. Ela fala que não sabe abrir a porta e depois que ele abre a porta para ela, ela dá um tchau para ele. O Nate começa perguntando se está tudo bem e como ela diz que está tudo bem, ele fala que pode ficar melhor. Ele tenta se apresentar para ela, mas ela se recusa a apertar a mão dele, então ele pergunta se ela não vai nem falar o nome para ele. Ela fala o nome pra ele, então ele pede o número dela, mas ela diz que não vai dar o número pra ele. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que sim, o Nate fala que ele não está aqui agora. Ela fala que não pode e que tem que ir porque ela está atrasada. Ele fala que está tentando conhecê-la, mas ela diz pra ele que ela precisa ir. Então ele se despede dela e vai caminhando em direção ao carro. Mas quando ela percebe que o carro é dele, não demora muito até ela se aproximar e dizer que o carro dele é muito bonito. Ele agradece o elogio e como ela pergunta o que ele faz, ele fala que trabalha com criptomoedas. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz para ele que não estava fazendo nada demais, só estava dando um passeio.
E nesse momento ele pergunta se ela mora ali mesmo na cidade, mas ela diz que na verdade não, que ela só está ali fazendo uma visita. E em seguida ele também pergunta o que ela está pensando em fazer no resto do dia. E depois que ela diz pra ele que nada demais e que ela está livre, ele fala que está querendo saber o que tem de bom pra fazer em Miami, e em seguida pede o número dela. Ele fala que gostou muito do estilo dela e ela fala que também gostou muito do estilo dele. E depois que ela diz pra ele que ela está num relacionamento meio complicado, ele pergunta que tal ela descomplicar tudo isso se concentrando nele. E ela pensa um pouco, mas em seguida fala que tudo bem. Ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela fala que pode ser. Ela pergunta o que ele está pensando em fazer, e ele fala que eles vão descobrir. E como ela diz pra ele que não sabe abrir a porta do carro, ele fala que vai abrir pra ela. Mas já dentro do carro ele fala pra ela que ela mudou completamente depois de ter visto o carro dele e fala que ele tá achando que ela é interesseira. Ela pergunta por que ele está dizendo isso e ele fala que precisa saber, porque caso contrário ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que se ele acha que ela é interesseira ou se ele não estiver mais interessado, que é pra ele avisar. Então o Nate pergunta se ele está errado em pensar que ela é interesseira. E como ela tenta dizer pra ele que ela não é interesseira, ele pergunta se o carro dele não tem nada a ver com isso. Então ela diz pra ele que gostou da roupa e do estilo dele e que o carro só foi algo a mais. O Nate diz pra ela que é isso que ele está querendo dizer, porque só a roupa dele não funcionou e que só o carro chamou a atenção dela. Ela fala que antes de ver o carro dele, ela já estava pensando em voltar. Mas ele diz pra ela que ele não gosta de interesseira e que vai ser melhor ela seguir o caminho dela, e pergunta se está tudo bem pra ela. Ela fala que tudo bem, que ela já estava andando antes de conhecê-lo. Ele fala que é verdade, mas é claro que ela só não vai ter o mesmo conforto de uma McLaren. E depois que ela diz pra ele que ela não se importa de ir andando, ela sai do carro. O Landon se aproxima e fala que ela está incrível e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela vai. Ela diz pra ele que ela está indo encontrar uma amiga dela. Ele fala que bonita assim ela deve estar indo para uma festa, mas ela diz pra ele que na verdade ela está indo para um jantar. Ele pergunta se ela mora ali perto e depois que ela diz que sim, ele fala que acabou de se mudar. E em seguida ele pede o número dela. Ela pergunta para que ele quer o número dela e ele fala que ele gostaria de poder conhecê-la. Ele pergunta se ela não pode dar o número para ele. E como ela diz que não, ele fala para ela ter um ótimo dia. Nesse momento, ela pergunta para onde ele vai. E já ele pergunta o que ela quer dizer. Ela pergunta se ele quer fazer alguma coisa agora. Ele fala que ela acabou de dizer que estava indo encontrar a amiga dela. E como ela fala que é verdade, ele fala que não quer incomodar. Ele pergunta o que está acontecendo. Ela pede para ele esperar e diz que ela quer falar com ele. Ele pede para ela chegar mais perto e ela pergunta se ela pode entrar. E ele pergunta por que exatamente ela quer entrar. E depois que ela diz para ele que ela resolveu conhecê-lo, ele fala que ainda tem alguns minutos e fala que ela pode entrar. E dentro do carro ele pergunta o que aconteceu. E depois que ela diz pra ele que ela tinha um compromisso, ele pergunta se é verdade. Ela fala que é verdade, mas que achou ele um fofo. E fala também que eles deveriam se conhecer. Ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. E como ela pergunta de que energia ele tá falando, ele fala que ela não parecia muito interessada nele. Ela pergunta por que ele está dizendo isso, mas ele fala porque não parecia. Mas ela diz pra ele que desde o começo achou o Landon um fofo. Bom, e mais à frente, no meio da conversa, o namorado dela liga pra ela e ela termina com ele na frente do Landon. O Landon pergunta se ela tem certeza do que ela fez.
Ela fala que com certeza e diz para ele que quem sabe ele possa ser o próximo rei do castelo. Ele diz que precisa ser sincero com ela e fala que ela é muito interesseira. E depois que ela pergunta por que ele está dizendo isso, ele fala porque ela acabou de terminar com o cara só porque ela acha que ele tem mais dinheiro. Ele também fala para ela que ela precisa ir para casa botar a cabeça no lugar e tentar reconstruir o relacionamento dela. E em seguida pede para ela sair do carro dele porque ele não gosta de interesseira. Ela fala que tanto faz e já ele fala que ela precisa ir para casa pensar sobre isso. E em seguida mostra a câmera para ela. E depois que ele diz para ela que o namorado dela vai saber que ela é interesseira, ela fala que tanto faz e pede para ele abrir a porta. Ele fala que está gravado, mas ela fala que não se importa e que para ela tanto faz.